Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nessa videoaula de hoje, nós vamos conhecer tudo sobre triângulos, sobre lados, ângulos, sobre pontos notáveis de triângulos e fazer algum exercício que envolvam essas questões. Espero que os senhores gostem desta videoaula, que curtem essa videoaula. Senhores, se inscrevam no nosso canal para ajudar esse canal a crescer. Compartilhe com seus amigos. Espero que os senhores gostem e não esqueçam de clicar no sininho, senhores, para os senhores receberem notificações, ok? Tenham uma boa aula. Para iniciarmos, a gente vai definir o triângulo. O triângulo, como o próprio nome diz, é uma figura que possui três lados e também possui três ângulos. Ali, bem representado, a gente tem representado os ângulos internos e os ângulos externos. Senhores, tem o lado AB, o lado BC e o lado AC. O vértice C, que é o pontozinho, são os três pontos do triângulo, tem o vértice A, B e C. AB é um lado. De frente ao C, fica um C minúsculo. A gente chama aquele lado oposto ao vértice C de lado C. O lado oposto ao vértice B maiúsculo é o B minúsculo, é o lado B minúsculo. E assim a mesma coisa acontece com o A, onde tem um A maiúsculo, de frente a ele fica o A minúsculo, que é o lado A. Ali dentro tem I representando interno, ângulo interno. E A, ângulo interno de A, ângulo interno de B e ângulo interno de C. Agora, o E representa um ângulo externo, é aquele ângulo que está ali de verdes, hein? Já no segundo triângulo aqui do lado direito. Aquele é o ângulo externo. Lá representa o ângulo externo de A, o ângulo externo de C e o ângulo externo de B. Senhores, prestem atenção no detalhe aqui. Se os senhores verem, o ângulo interno com o ângulo externo, ele está sobre uma reta. E uma reta forma um ângulo raso. O ângulo raso é aquele que tem 180 graus. Não esqueçam dessa informação. Ela vale ouro. Ela é muito importante. A soma de um ângulo externo de um triângulo com um ângulo externo dá 180 graus. Do mesmo vértice, ok, senhores? A soma do ângulo interno com a soma do ângulo externo dá 180 graus. Está aí a equação. I mais E é igual a 180. Não esqueçam disso. Vejamos aqui algumas propriedades sobre os ângulos internos. Os três ângulos internos de um triângulo, a soma dos três dá 180 graus. Certo, senhor? E isso tem uma demonstração que prova que isso é verdade. Aí, nesse triângulo desenhado, se a gente atravessar duas retas paralelas, a gente estudou isso na aula anterior, a gente sabe que o ângulo interno B é igual ao ângulo interno B representado na reta, porque os dois são alternos internos. E o ângulo IC, que é o terceiro ângulo, é igual também que ao alterno interno ao IC, está ali de verde. Se somar os três como está em cima da reta, dá 180 graus. Então, senhores, é muito importante o senhor saber disso, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, é 180 graus. No caso nosso, foi demonstrado pela reta paralela, reta R e reta S, ok? Então, agora, vamos ver algumas coisas que a gente, usando essas informações, a gente pode resolver alguns exercícios, ok, senhores? Vejamos aqui. Ele perguntou assim, eu resolvi esse exercício e vou mostrar para os senhores o caminho todo dele. Determina a soma das medidas dos ângulos A mais B mais C mais D. Bom, está ali o ângulo A mais B mais C mais D de branco. Aí eu chamei de X, aqueles ângulos ali, onde o dedinho está batendo, e o outro de Y. E observei que o Y é igual ao outro Y que está ali, porque é oposto pelo vértice. O mesmo onde o dedinho branco está ali. Agora, senhores, vejamos os senhores.
A informação que nós temos ali, da tela anterior, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, não é? Então, nós temos um triângulo que tem 40 graus ali. Se eu somar o x mais y mais 40, não dá 180? Muito bem. Agora, nós temos do outro triângulo, que tem ali o ângulo C, o D e o X também. Não dá 180? Se eu somar esses dois triângulos, os ângulos deles não vão dar 360, porque cada um tem 180. Então, esse eu fiz. Eu somei AB mais C mais D mais X mais Y, deu 360. Fazendo todas as contas, AB mais C mais D, mas X mais Y não vale 140? Por que vale 140? Porque X mais Y é igual a 40? Correto? Ah lá, X mais Y mais 40 não vale 180? Se o senhor pegar no primeiro triângulo ali, se X mais Y mais 40 vale 180, X mais Y é igual a 180 menos 40, X mais Y é 140. Então, depois que eu somei os outros triângulos e descobri que X mais Y vai 140, no lugar de X mais Y eu coloco 140. AB mais C mais D é igual a mais 140 é 360, que é aquelas duas somas que eu fiz de verde ali. Somando o 140 está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. AB mais C mais D é igual a 360 menos 140. AB mais C mais D é igual a 220 graus. É o que o problema nos pediu, senhores. Simples assim. Só usei essa propriedade. Vamos repetir? Olha, eu peguei o primeiro triângulo e vi que x mais y mais 40 é 180. X mais y é 180 menos 40. Ponto. Depois, eu vi que A mais B mais y, que é aquele outro triângulo, lá, o primeiro lá em cima, vale 180. Peguei o outro triângulo lá embaixo, D mais C mais X, vale 180. Aonde está o dedo ali escrito APV. Peguei esses dois triângulos, então eu tirei a analogia dos três. Primeiro eu peguei aquele triângulo, está sozinho. X mais Y igual a 40, mais 40 igual a 180. Tirei o valor de X mais Y. Peguei os outros dois triângulos e calculei que A mais B mais C mais D mais X mais Y é 360. Somei os dois triângulos. Somando os dois triângulos, o X mais Y eu tinha achado que é 140, coloquei 140 no lugar dele. Depois foi só fazer continha. Estava subtraindo, foi para lá. Estava somando, foi para o outro lado subtraindo. Subtraindo, A mais B mais C, descobrimos que era 220, usando apenas a propriedade que nós aprendemos. Ok, senhores? Agora vamos ver uma característica dos ângulos externos. Olha, da mesma forma que os ângulos internos têm 180, a soma dos três ângulos externos é 360. Então, essa informação, senhores, os senhores têm que guardar ela. Então, vamos repetir as duas. A soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180. A soma dos três ângulos externos é 360, ok? Não esqueçam disso, ok, senhores? Vamos ver mais propriedade. Depois os senhores repitam essas aulas, todos os exercícios os senhores repitam. Sempre, se for possível, anota, para os senhores não esquecer. São propriedades fundamentais na hora de a gente for usar para calcular a área de triângulo e fazer operações com triângulo. Vejamos agora alguns teoremas. Uma outra propriedade, a teorema do ângulo externo. Todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma da medida dos dois ângulos internos, não adjacentes a eles. O que quer dizer isso? Se eu pegar o ângulo externo de C, o ângulo externo de C é aquele que está ali fora, e somar com os dois ângulos internos do outro lado, que é o IA mais o IB, I representa o ângulo externo. Eles vão ser iguais. É a mesma coisa, se eu pegar lá o ângulo externo de A e somar com o IB e com o IC, vai ser igual. Se eu pegar o ângulo externo de B e somar com o interno de A e C, também vai ser igual. Então, essa é a propriedade, não esqueça. O ângulo externo de um ponto é igual à soma do ângulo externo dos outros dois
pontos opostos a ele. Ok, senhores? Então vamos continuar com outras propriedades. Nós vamos fazer um exercício usando essa propriedade. Determina a medida de x na figura. Olha, o x é a figura que está ali na direita, a gente vai analisar isso. Então, o que eu fiz? Para resolver esse exercício, eu estendi uma reta, acabando de completar o triângulo, e passamos a ter dois triângulos ali para resolver a questão. No primeiro triângulo, a gente pôde descobrir que 30 mais 80 mais y vai a 180, correto? Aí eu descobri. Somando, dá 30 mais 80 dá 110. Mais y. Passando para a direita, subtraindo, ficou y igual a 80 graus menos 110 graus. Y igual a 70. Então, já descobri um valor. Muito bem, senhores. Eu tenho z, né? Mais y, ele dá 180. Por que ele dá 180? Se os senhores verem, olha lá, senhores, eles estão na mesma reta, não estão? Ali na reta, eles dois fazem um ângulo de 180 graus. Então, eu posso dizer que x mais y é 180. Certo? Muito bem. Eu não sei que y vale 70, eu já vou achar o valor de z. Z, que está ali de azul, mais 70 é 180. Z é 180 menos 70, z é 110. Muito bem. Já começou a aparecer a coisa. Agora, no outro triângulo, eu não posso achar o valor de K, porque eu já tenho o valor de Z. O outro é 20. Se eu pegar K mais Z mais 20, dá 180 também, não é, senhores? Porque são os três ângulos internos do triângulo. Somando K mais Z mais 20 é 180. Né? Eu sei que Z vale 110, mais K mais 20 é 180. Somando 110 com 20 dá 130, passando para o outro lado, subtraindo. K é 180 menos 130, K é 50 graus. Olha, senhores, acabamos de resolver o problema. Se eu já sei que K é 50 graus, lá, se eu colocar o 50 graus, o X mais o K também estão sobre uma reta, e sobre uma reta ele forma um ângulo raso de 180 graus. Então, eu já sei que K vale 50, X mais K é igual a 180. X mais K, K vai para lá subtraindo, é igual a 180 menos 50. X é igual a 130 graus. Ok, senhores? Espero que os senhores tenham entendido, compreendido o problema. Se não compreenderam, a explicação está aí à disposição dos senhores. Só volta ao vídeo, vê a explicação, vai no caderno, tenta. Eu expliquei detalhe por detalhe o que aconteceu e os senhores vão compreender bem, que matemática tem que repetir. Quanto mais for repetir, melhor você vai ficar, até ter um entendimento. Ok, senhores? Vejamos agora algumas outras propriedades do triângulo. O maior lado opõe-se ao maior ângulo. Então, num triângulo, senhores, o maior lado está sempre de frente ao maior ângulo, certo? Então, não se esqueçam disso. No caso do triângulo retângulo, a hipotenusa, todo mundo sabe que é o maior lado do triângulo retângulo. Está sempre de frente ao ângulo de 90 graus. Aquele é um triângulo retângulo porque tem um ângulo reto. Então, é uma informação muito importante que ajuda até a resolver alguns exercícios que aparecem em concursos ou qualquer coisa. Vamos ver um exercício para esse tipo de questão? Olha lá, indica o maior segmento da figura. Para a gente achar qual é o maior lado da figura, a gente tem que achar o maior ângulo. Então, ali ele nos deu a figura, que está ali à direita, que na esquerda está a solução. Vamos prestar atenção na direita, porque lá a gente vai ter um entendimento melhor. O que eu vou fazer? Eu vou chamar de x, de y, ali, né? E vou descobrir quanto que vale aqueles ângulos. Correto, senhores? Para me saber qual que é o maior ângulo, porque um ângulo eu já sei, que é de 90 graus, aquele que está um quadradinho ali. Mas eu não sei quantos outros. Assim, de cara dá para saber que ali é o maior ângulo. Mas vamos supor que vocês precisassem saber quando é o x ou o y, a gente aproveita a situação, né? Lá não tem 70 mais 70? Embaixo, no triângulo. E no outro, eu não tenho 60 mais 75. Se eu somar aqueles dois ângulos com x, eles não dão 180. Eu já achei que um vale 45.
correto? Se um vale 45, o outro é 70 mais 70, dá 140, tirando de 180, dá 40 graus. Já descobri ele. Então, o maior ângulo é aquele de 90 graus, portanto, o maior lado é o que está de frente dele, e aquela mãozinha branca está nos mostrando isso. Então, simples assim. Não precisava nem de fazer conta. Eu fiz aquelas contas assim lá, porque para a gente não perder o hábito, né, de explicar mais as propriedades, e ali nós usamos a propriedade que é a soma dos ângulos internos do triângulo, é 180 graus, e descobrimos quanto vale o x e y. Então, foi um exercício que nos ajudou a desenvolver um raciocínio e um entendimento das situações. Então, vejamos a próxima propriedade. A propriedade desigualdade triangular. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Sabe o que quer dizer isso, senhor? É uma condição para a existência de um triângulo. Se isso não acontecer, o triângulo não existe. Cada lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois lados. Porque se for menor, você não vai conseguir fechar o triângulo. Olha, tentem fazer assim com segmento de 6 centímetros, ou de 10 e outro de 18. Se vocês conseguem montar um triângulo com essas medidas, vocês não vão conseguir nunca, sabe por quê? 6 mais 10 é menor que 18. Então, um triângulo, para existir, a soma dos dois lados sempre é maior do que um lado do triângulo. Ele não pode ser menor, ok, senhores? Então, não tem como eu ter um triângulo que tem um lado de 18, um de 6 e de 10, porque eu somar 6 e 10 dá 16, mas não vai fechar o triângulo. Tentem fazer isso, pega uma régua e tenta desenhar um triângulo com essas medidas. Deixa eu ver se vocês conseguem. Então, a condição para existir. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois, ok? Não se esqueçam dessa informação. Classificação de triângulo agora de acordo com seus lados. Isso aí é muito legal. Né? O triângulo equilátero. O triângulo equilátero, senhores, ele tem 3 lados iguais. E, obviamente, 3 ângulos iguais também. E todo triângulo que há, equilátero, o ângulo é 60 graus. Porque nós não sabemos que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus? Se no equilátero tem 3 ângulos iguais, é só dividir 180 por 3, dá 60. Não tem como num triângulo equilátero eu ter um ângulo de 60 ou de 50. Tem que ser 60, porque os lados são iguais e os ângulos também. Essa é uma propriedade, é um triângulo que a gente faz muitos exercícios dele. E um triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente. O triângulo isósceles, senhores, ele tem uma propriedade muito legal. Ele tem 2 lados iguais e 2 ângulos iguais também, né? Então, é um triângulo importante também. A gente vai ver isso no final. A gente vai ver que mediatriz, bissetriz, baricentro, ortocentro, é tudo igual nisso aí. As retas são todas iguais. As retas da altura, as retas do baricentro, tudo vai passar por aí. O triângulo escaleno, senhores, todos os lazianos são diferentes, tá? Então, são 3 triângulos, os senhores já conhecem, já ouviram falar. Estou relembrando aqui. Equilátero, lado igual. Isósceles, 2 lados iguais, um diferente. Escaleno, todos os lados e ângulos são diferentes, ok? Quando vamos ver uma coisa interessante, quando o triângulo tem 90 graus, nós podemos dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. No caso desse triângulo, o ângulo de 90 graus está ali, a hipotenusa é o lado que está de frente a ele, então o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Essa é uma propriedade que a gente usa muito em trigonometria. Aí vocês vão ver isso já talvez já no 9º ano, já no 2º grau, vão usar muito em trigonometria, mas é uma informação importante e nos ajuda muito a resolver cálculo. Vejamos agora as classificações de triângulos de acordo com seus ângulos. O triângulo é chamado de acutângulo quando possui 3 ângulos agudos. Vocês lembram na aula que eu dei sobre ângulos agudos, ângulos e retas? Ângulo agudo é aquele que é menor que 90. Aquele pontinho branco ali pontilhado está mostrando que ali é 90 graus. O ângulo é 90, menos que 90. Qualquer um dos que você traçados ali, os senhores vão ver que C, A e B são menores que 90. Está ali A, B e C menor que 90. E tem uma propriedade que o quadrado de um ângulo
é sempre menor que a soma do quadrado dos outros dois, ok? Se os senhores fizerem isso aí, vocês vão ver e fizerem experiências disso, tá bom? Vejamos agora uma classificação agora do triângulo obtusângulo. Obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior que 90. Aquele intervalo ali está falando assim, alfa 90 menor que alfa, quer dizer, alfa maior que 90. E menor que 180, porque se for 180 graus, não vai existir o triângulo, né? Vai ficar uma reta. Então, ele está dentro desse intervalo. Por isso que a gente escreve assim, 90 é menor que alfa, que é menor que 180. Alfa não pode ser maior nem igual a 180. Até que maior pode, não pode ser igual. Agora, aí vai ter o triângulo, né? Mas é outra situação. Então, ele está dentro desse intervalo, esse triângulo aí, tá? Então, é um ângulo interessante. Vejamos agora, a gente vai ver agora, senhores, pontos interessantes e notáveis. Os pontos que, eu já até falei o nome deles aqui, agora vamos estudar eles mais aprofundadamente. Baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das três medianas de um triângulo. O que é uma mediana? Mediana de um triângulo é o segmento de reta que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então está ali o ponto A. Legal? Eu vou ali entre B e C, que é o lado oposto a A, e marco o ponto médio. O ponto médio é no meio certinho de A ali. Certo, senhor? Então tá ali. Marquei o ponto ali e tracei a reta. Correto? Isso chama-se uma mediana. Aí vou marcar outra mediana. Do lado B, pego o ponto médio, a metade entre A e C, marquei ali e tracei uma reta de B até C. Legal, senhores? Aí ficou ali. Então tá bom. Aí agora, senhores, eu e peguei no lado C, tracei uma reta, marquei um meio certinho entre A e B e tracei uma reta ali. Quando eu tracei essas três medianas, o que eu descobri? Que elas se encontraram num ponto, e aquele ponto ali, senhores, é chamado de baricentro. E a gente chama ele até de G. Sabe por que ele é chamado de G, senhor? É porque é o meio certinho. Se vocês colocarem um triângulo e colocar no ponto dele ali, no baricentro, no G, é o centro de gravidade. Ele vai equilibrar no dedo dos senhores, ou em cima de uma caneta, ou qualquer coisa, né? Está lá aceita a observação que o baricentro é o centro de gravidade do triângulo, ok, senhores? E o que é o baricentro? É o encontro das medianas. O que é mediana? É a reta que parte do vértice até o ponto médio do lado oposto. Ok? Simples assim. Se tiver dúvida, vamos repetir aí para os senhores entenderem bem e ver isso direitinho. Ok, senhores? Vejamos agora um exercício que envolve baricentro. Na figura que está aí do lado, senhor do lado direito, esquece do lado esquerdo eu vou explicar. Vamos prestar atenção no lado direito, eu vou agora pegar o que a gente pode discutir da figura. Ele falou que AB, o lado AB, é igual ao lado AC, que é o lado BC, que é igual ao lado CD, que é igual a 6. E o E é o ponto médio do lado AB. Olha essa informação importante, hein? Isso é ponto em médio. Vai ter alguma coisa saindo aí, uma mediana aí. Aí determina o comprimento do segmento BF. Gente, o que eu fiz aí? Eu peguei do lado B, quando eu fiquei sabendo que é ponto médio, eu falei assim, eu vou traçar uma reta aqui de B até D. Aí o que virou lá, senhores? Como ele falou que AB vale 6, eu descobri que A é e é B vale 3. Coloquei 3 de vermelho ali. A setinha está me mostrando que é ponto médio. E C também é ponto médio, sabe por quê? Olha lá, de AC a CD, não falou lá? AC vale 6 e CD vale 6. Então C só pode ser esse ponto médio. Quando eu tracei que a reta amarela, eu descobri que ali no F é o baricentro. Por quê? As duas medianas desse triângulo ABD, que é onde depois que eu tracei o amarelo surgiu o ABD, é
um G ali. Aí, senhores, é só usar a propriedade. Olha lá, é ponto médio, né? E o que nós falamos hoje de uma propriedade legal? Vejamos, vamos voltar numa tela anterior aqui, que eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Sabe qual que é, gente? Eu esqueci de comentar para os senhores. Na mediana, eu não lembro se eu comentei, mas eu voltei na tela só para mostrar para os senhores. Na mediana, a parte maior é o dobro da parte menor. É uma propriedade que os senhores não podem esquecer. Aqui na mediana, estou mostrando a tela para os senhores. A mediana não une ao vértice ao ponto médio, então toda mediana, a parte menor é a metade da parte maior. Então, essa propriedade a gente vai aplicar para resolver o nosso exercício. Ok, senhores? E a gente vai resolver ele agora. Correto? Olha aqui. Se a parte menor, está até a propriedade, eu coloquei ele também. A parte menor vale x, a parte maior vale 2x. Muito bem. Agora, o que acontece, senhores? Ele não falou que BC vale 6? Não falou que BC vale 6? Olha lá, está escrito lá em cima, lá, BC também vale 6. Então, eu posso dizer que toda aquela mediana, onde está no ponto G ali, no ponto F, que é o G, eu posso falar que 2x mais x é igual a 6. E assim eu fiz. X é 6 sobre 3. X é igual a 2. Agora, qual foi a pergunta dele? Quanto que vale? BF. Correto, senhores? Ele perguntou quanto que vale o BF. BF vale 2x. BF é igual a 4. Simples assim, senhores. Ok? Espero que os senhores tenham entendido. Repitam esse exercício e sempre tentem repetir até vocês entenderem. Ok, senhores? Porque BF é o 2x. Se os senhores verem bem lá, ele vai do B, que é o vértice, até o F, que é o ponto de gravidade. Ok? Então, BF é 4. Se x vale 2, BF é 2 vezes x. Vamos ver mais alguns detalhes? Em centro. Em centro é o ponto de encontro das três bissetrizes internas. O senhor lembra quando eu dei aula de bissetrizes na aula anterior? Bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio. O ângulo A foi dividido ao meio, saiu uma bissetriz. O ângulo C dividido ao meio, saiu uma bissetriz. O ângulo B dividido ao meio, saiu outra bissetriz. O encontro dessas bissetrizes chama-se incentro. Simples assim. Outra coisa, senhores. O incentro é o ponto, o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Ok, senhores? Então, prestem bem atenção. Incentro é o ponto de encontro de todas as bissetrizes. Bissetriz é aquela que parte o ângulo ao meio. E o incentro é exatamente o centro da circunferência inscrita no triângulo. Tem até ali no lado direito, em cima da minha cabeça aí, ó, uma circunferência onde o incentro está ali, que eu calculei aqui no dedinho, está mostrando, e ele dá o centro certinho da circunferência. Ok, senhores? Espero que os senhores tenham entendido e vamos ver mais algum teorema. Teorema. Divide o lado oposto em duas partes proporcionais aos lados adjacentes. O teorema da bissetriz interna. A bissetriz interna, bissetrismo é aquela que parte o ângulo ao meio, tá lá, pegou o ângulo A no ponto A, dividiu em dois, deu I e I, correto? Então mostrou que os dois ângulos são iguais, foi partido ao meio. Então, quando isso acontece, o ponto de encontro da outro lado oposto a ele, certo? Que são os dois lados adjacentes, né? Então, divide o lado oposto em duas partes proporcionais aos lados adjacentes. Dividiu o lado oposto aos lados adjacentes.
Tá lá. Aí o que ele falou? Que C está para X, assim como B está para Y. Ok? É o teorema da bissetriz. O lado oposto a ele divide em dois lados, duas partes proporcionais adjacentes. O que são adjacentes? É um que está logo depois do outro, né? Então vamos lá. Vejamos agora uma aplicação dessa propriedade. Olha, a D é bissetriz e o perímetro do triângulo é 75. Do triângulo determina um AC. Então vamos ver o triângulo, está desenhado ali, ó. Me deu 30, me deu 10. Eu não sabia quanto valia BD, eu coloquei X. AC, o que ele pediu, eu coloquei Y. De acordo, A é bissetriz. Então ele falou que AD já é bissetriz. Então já sei que partiu o ângulo no meio. E eu, pela propriedade, eu posso dizer que 30 sobre X é igual a Y sobre 10. Que é o que o teorema que nós estudamos ali nos mostrou na anterior. Vamos ver aqui? Vamos conferir ele aqui? É só a gente conferir ele. Olha aqui. O teorema é esse aqui, ó. Ele pegou o lado C sobre X, que é o adjacente ao C, B sobre Y. Ok? Então aplicamos ela aqui agora. Agora ela está aí, ó. Peguei então 30 sobre X, coloquei até ali, ó. Aí está escrito teorema da bissetriz. 30 sobre X é Y sobre 10. Então, eu posso multiplicar produtos dos extremos ou o produto dos meios. Multiplicar cruzado, popularmente falando. 30 mais X mais 10Y, esse aí é o perímetro. Multiplicando, X vezes Y está ali, de ocre é igual a 300. Porque 30 vezes 10, 300. Então, eu só descobri que X é 300 sobre Y. Bom, então já multiplicamos aí e fizemos essa operação. Então tá lá, repetindo, teorema da bissetriz 30 sobre x igual a y sobre 10. Multiplicando cruzado, x vezes y é xy, 30 vezes 10, 300. O y está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, x é 300 dividido por y. Agora, ele nos deu que o perímetro do triângulo é 75. Perímetro é a soma dos três lados. Então, eu vou somar os três lados, 30, o outro lado é x mais 10, né? Porque tem x aqui e 10 do outro lado. Mais o y tem que dar 75. Aí, senhores, no lugar, eu já achei essa soma, né? No lugar do x, eu achei lá, no final eu achei x mais y mais 75 mais 40, porque na soma de tudo, deu 30 mais 10 mais y, então deu 30 mais x mais 10 mais y. Então ficou x mais y mais 40, igual a 75. O 40 estava somando, foi para o lado subtraindo. 75 menos 40 dá 35x mais y. Entenderam o que aconteceu? Olha lá em cima, 30 mais 10 dá 40. Se passado para outro membro, vai subtraindo. Que deu 30x mais 10 mais y. 30 mais 10, 40, foi para o outro lado subtraído. X mais y igual a 40. X é 35 menos y. Olha lá, senhores, eu não tenho o valor de x. Então, no lugar de x, eu falei que x é 300 sobre y. No lugar de x, eu vou colocar lá onde eu achei o valor do perímetro. 300 sobre y é igual a 35 menos y. Aí, o y estava aqui dividindo, vai para o outro membro, multiplicando. 300 é igual a 35 vezes y, 35, menos y vezes y, menos y2. Aí tem uma equação de segundo grau. Vou ajeitar ela. y2 menos 35y mais 300 igual a zero. Certo? Olha, deu uma equação de segundo grau. Os senhores podem usar a Bhaskara ou podem usar aquele método que eu ensinei na equação de segundo grau. Resolver pela soma e produto. Qual o número que multiplicado dá 300 e somado dá 35? Ah lá, só pode ser o 20 e o 15. 20 vezes 15 dá 300, 20 mais 5, 35. Então, as raízes dessa equação pode ser 20 ou 15, que é o resultado que y pode ser, que foi exatamente o que ele nos pediu, AC. AC pode ser 20 ou pode ser 15. Vai manter a mesma proporção com qualquer um desses valores. Ok, senhores? Se o senhor substituir lá, no lugar de y, vocês vão achar um x correspondente, 15. Se o senhor substituir
o 20, vocês vão achar um correspondente também que dá a mesma porção. Se o senhor tiver dificuldade para resolver a equação por soma produto, basta usar a forma de Bhaskara que eu já ensinei e os senhores vão resolver. Ok, senhores? Vamos ver mais particularidades? Olha aí, mais um ponto notável, circuncentro. É o ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Mediatriz é o segmento de reta que é perpendicular ao segmento pelo seu ponto. Veja, olha só o que acontece. Eu pego a mediatriz, eu pego um meio certinho de AB e passo uma reta perpendicular a ela. Ali no triângulo ali, menor, onde tem uma circunferência rodando em volta, tá ali, eu peguei o ponto médio de AB e tracei uma reta perpendicular ao lado AB. Peguei no lado BC, achei o ponto médio de BC, tracei uma reta perpendicular de vermelho. Fui no lado AC e tracei uma reta perpendicular ao lado AC. Perpendicular tem que ter um ângulo de 90 graus, né? Aí, senhores, o que é que eu descobri? Que aquele ponto ali, que é chamado de circuncentro, ele chama de circuncentro porque ele é o centro da circunferência que está ali circunscrita no triângulo. Ela está fora do triângulo, né? Circunscrita não fica fora. Então está ali, ó. Ele é o centro dessa circunferência e é chamada de circuncentro, porque o próprio nome já indica, né? Circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. É um ponto importante, né? Nós estudamos baricentro, estudamos em centro e já estudamos circuncentro agora. Vejamos aqui, senhores, mais uns detalhes. A gente vai estudar agora ortocentro. Olha, esses pontos todos são muito importantes. O que é o ortocentro? É o ponto de encontro da altura dos triângulos. Todo triângulo tem 3 alturas. Nesse caso, eu tracei as 3 e agora. A altura é uma reta que parte do vértice e vai até o lado perpendicular ao outro. Então, repetindo, é o ponto, a linha reta que parte do vértice e é perpendicular ao outro. No lado A, de frente a ele, tem o lado BC. Tracei a reta amarela, perpendicular com ângulo de 90 graus a BC, tem a altura. A outra verde também saiu do ponto C, foi perpendicular ao lado oposto. AB, 90 graus. E também de frente para o vértice B, a reta que é perpendicular ao lado AC é um ângulo de 90 graus. Aquele ponto de encontro é chamado de ortocentro. É o ponto de encontro das alturas de um triângulo, ok, senhores? Parte do vértice e vai até o lado oposto com ângulo de 90 graus. Não se esqueçam disso. A altura é muito importante na aula de cálculo de área de triângulo. Agora, uma observação que a gente vai fazer para finalizar é uma observação do triângulo isósceles. No triângulo isósceles, quando você traça a mediana, é aquela reta amarela. Quando você traça a bissetriz, que é que parte o ângulo ao meio, é aquela reta amarela. A mediatriz, que é a reta que sai do vértice até o ponto médio do outro lado, é também aquela reta amarela. E a altura é o que ponto faz 90 graus com o outro lado. Então, elas são iguais, mediana e bissetriz. Mediatriz, altura, no triângulo isósceles é igual. E eles partem no meio certinho os dois lados. Aqueles dois lados são iguais, têm o mesmo ângulo. Não esqueçam dessa informação, que vai nos ser muito importante na resolução de problemas. Senhores, espero que os senhores tenham entendido. Quem não conseguiu pegar, repitam as aulas várias vezes, repitam os exercícios até os senhores terem entendimento. Que na próxima aula eu vou ensinar os senhores a calcular a área de triângulos. E vai ser uma aula muito legal. Não percam, não se esqueçam de inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, clicar no sininho para os senhores receberem notificações de novas aulas. E também, senhores, não esqueçam de curtir, dar aquela curtida legal, repita os exercícios. Espero que os senhores sejam muito felizes. Tenham uma boa vida.